Tá. Estamos aqui reunidas hoje, mais uma vez, dando continuidade à nossa consagração e renovação a Jesus Cristo por meio de sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Maria Santíssima. E iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atende-nos. Deus Pai dos céus, tem piedade de nós. Deus Filho e Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da verdade, tem piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da inteligência, tem piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da piedade, tem piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem piedade de nós. Espírito da ciência, tem piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória doa mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propícios, perdoa-nos, Senhor. Seja-nos propício, atende-nos, Senhor. De todo pecado, livra-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livra-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livra-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livra-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livra-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livra-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livra-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livra-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livra-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livra-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livra-nos, Senhor. Pela tua eterna procedência do Pai e do Filho, livra-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livra-nos, Senhor. Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livra-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livra-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livra-nos, Senhor. No dia do juízo, livra-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós te rogamos, ouve-nos.
para que te dignes conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Enviai o teu Espírito e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Josi, seu vídeo está pausado. É porque eu estava lendo. Agora eu entrei. Aí tem que eu li por aqui. Então vamos para a ladainha. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és o só Deus, tem piedade de nós. Santa Maria, roga por nós. Santa Mãe de Deus, roga por nós. Santa Virgem das Virgens, roga por nós. Mãe de Cristo, roga por nós. Mãe da Igreja, roga por nós. Mãe da Divina Graça, roga por nós. Mãe Puríssima, roga por nós. Mãe Castíssima, roga por nós. Mãe Sempre Virgem, roga por nós. Mãe Imaculada, roga por nós. Mãe digna de amor, roga por nós. Mãe admirável, roga por nós. Mãe do Bom Conselho, roga por nós. Mãe do Criador, roga por nós. Mãe do Salvador, roga por nós. Virgem Prudentíssima, roga por nós. Virgem Venerável, roga por nós. Virgem Louvável, roga por nós. Virgem Poderosa, roga por nós. Virgem Clemente, roga por nós. Virgem Fiel, roga por nós. Espelho de perfeição, roga por nós. Sede da sabedoria, roga por nós. Fonte da nossa alegria, roga por nós. Vaso espiritual, roga por nós. Tabernáculo da eterna glória, roga por nós. Moragia consagrada a Deus, roga por nós. Rosa mística, roga por nós. Torre de Davi, roga por nós. Torre de Marfim, roga por nós. Casa de ouro, roga por nós. Arca da Aliança, roga por nós. Porta do céu, roga por nós. Estrela da manhã, roga por nós. Saúde dos enfermos, roga por nós. Refúgio dos pecadores, roga por nós. Consoladora dos aflitos, roga por nós. Auxílio dos cristãos, roga por nós. Rainha dos anjos, roga por nós. Rainha dos profetas, roga por nós. Rainha dos apóstolos, roga por nós. Rainha dos mártires, roga por nós. Rainha dos confessores da fé, roga por nós. Rainha das virgens, roga por nós. Rainha de todos os santos, roga por nós. Rainha concebida sem pecado original, roga por nós. Rainha assunta ao céu, roga por nós.
Rainha do Santo Rosário, roga por nós. Rainha da Paz, roga por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Roga por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te suplicamos que concedas ao teu servo sempre gozar da saúde e da alma e do corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Este é o artigo 5º, né? Parágrafo 152, para quem está acompanhando. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Caminho fácil. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até Ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldades que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos agudíssimos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria, passa-se mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Mas esta boa mãe e senhora torna-se tão presente e tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas suas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no meio dos seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades, que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Houveram alguns santos, mas em pequeno número, quanto o Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha-lhe indicado por uma graça singular. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora todos tenham sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. Foi por isso que sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas então, de onde vem, dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que outros que dela não são tão devotos? É uma pergunta. Por que passamos por tantas provações, né? Tem outros que não são devotos e não passam por tantas. Então ele vai explicar. Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam, ou então caminham em trevas interiores e por desertos onde não há a mínima gota de orvalho celeste. Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados. Não dei a entonação certa e vocês não entenderam.
Vou repetir. Mas então de onde vem? Dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que outros que dela não são tão devotos. Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam, ou então caminham em trevas interiores e por desertos onde não há a mínima gota de orvalho celeste. Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? Respondo, é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem não são os seus maiores favoritos. Por isso, são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas ou as faria cair, não os detém nenhuma só vez e fá-los avançar. É que esta mãe, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas essas cruzes que lhes prepara no mel de sua doçura materna e na unção do puro amor. Deste modo, eles recebem-nas alegremente, como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Julgue tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência que não será duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Bom, até aqui o que nós temos? Temos que existe a devoção a Maria, né? Esta devoção, e existem outras devoções. Aqui ele está afirmando que quem faz a devoção através das mãos de Maria, eles levam cruzes, nós levamos cruzes, né? Nós sentimos as cruzes, mas essas são adoçadas, são amenizadas pela doçura de Maria. Eu, particularmente, acredito, porque eu me lembro do primeiro ano em que fiz a devoção a Maria, né? Eu agora estou renovando. Nós tínhamos feito a quaresma de São Miguel, e foi um combate ferrado. Me lembro, não sei se Carol lembra disso. Aí logo a seguir nós fizemos a devoção a Maria. Nós vimos que havia cruzes, mas essas cruzes eram mais amenas. É como se existe, eu sinto assim, por trás das cruzes existe um amor que nos sustenta. E na de São Miguel existia um combate verdadeiro, como se fosse a verdadeira guerra contra o mal, sem esse toque de carinho, sem esse toque de, como é que eu falo, de ter alguém junto, de não estar só, entendeu? É um combate mais ameno. Não é que não haja cruzes, mas através dessa devoção nós carregamos as cruzes da vida e elas se tornam mais amenas. É isso que ele está dizendo aqui. Cito os santos que tiveram vidas mais amenas e os outros que foram duramente provados por não que não acreditassem em Maria, mas fizeram essa devoção a ela através de outras maneiras. Ele está sustentando sobre o tratado que nós estamos lendo. Então eu li o caminho fácil e agora eu vou ler o caminho curto,
por aí eu termino. É um caminho mais fácil. Não que não tenha cruzes, mas fica mais fácil. É um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, e, portanto, com mais prontidão. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência de Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair. É verdade, mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passo de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. Acreditaria que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na Terra e que nos poucos anos que nela passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe. E que tendo morrido cedo, viveu muito e muito mais que Adão, cujas perdas vinha reparar, embora este vivesse mais de 900 anos. Jesus Cristo viveu muito porque viveu muito unido e submisso à sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. A razão disto é: aquele que honra a sua mãe é semelhante a um homem que junta tesouros, como diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra a Maria, sua mãe, até se submeter a ela e a obedecer-lhe em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo desta pedra filosofal. É no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos em luz, em santidade, em experiência, plenitude da idade de Jesus Cristo. Em experiência e sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. A plenitude da idade de Jesus Cristo é uma expressão de São Paulo, que significa a perfeição em Jesus Cristo. Isto baseia-se numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. Está em Salmo 91:11. Então, através dessa devoção, é um caminho curto, apesar das provações, assim como Jesus viveu pouco tempo e muito nos ensinou e muito aprendeu, através de Maria, assim também nós podemos viver, apesar das cruzes, sabendo que Maria nos fará sentir como se fosse pouco. É isso que ele está querendo dizer aqui. Jesus, em pouco tempo, fez muito mais do que Adão, né? Os seus 900 anos de vida, que só se perdeu. Jesus veio o resgatar e nos ensinou muito mais em 3 anos que viveu para proclamar a palavra de Deus, de vida anunciando o reino de Deus, né? Então é isso, através de Maria ele veio, através de Maria nós vamos a ele e fica tudo mais fácil e o caminho fica mais curto para chegar ao Pai. É o resumo de hoje.
Amém. Alguém tem alguma coisa a falar? Tá todo mundo muito cansado? Não, eu só lembrei quando você falou, né, sobre de já colher as cruzes, né, e tal. Eu lembrei, eu não sei se é Santa Faustina. Não sei se é Santa Faustina ou se é Santa Terezinha, que tinha quando ia pra poder levar umas panelas grandes, né, de não lembro o que que era. E aí de batatas. Era Faustina, né? E Era aí Faustina. aquilo era tão pesado, né, assim, que ela não conseguia, né? E ela entregava isso pra Deus, assim, pra Jesus ali, né? Até chegar um dado momento que ela não sentia mais aquela panela. E aí, quando ela abriu, eram vários ramalhetes. De flores. E aí, vem continuando o que você falava, né? Assim, que ele fala ali no livro, né? Dessa questão de acolher a cruz, que ela se torna mais doce, né? Mais suave. E é isso. A gente não sente tanto peso. Com a intervenção de Maria, né? No caso, Santa Faustina ia direta a Jesus. E ela sofreu muito, né? Também. Ela tinha visões místicas dele. Mas, no nosso caso, essa leveza, né? É transformada por Maria. É como se panela de batata fosse transformada em ramalhete de flor. Pelas mãos de Maria, é isso. Ela torna as cruzes, nós não a sentimos tão pesada. Nós sentimos que há dificuldade, mas tem um amor maternal, uma espiritualidade diferente. A forma de sentir é que muda. Não sentimos tanto peso, né? É um peso envolto em amor. E sabemos que chegaremos até Jesus e seremos santificados e alcançaremos o reino de Deus. Isso também, através de Maria, ele vem sempre batendo, que é através dela que ele veio e através dela que nós chegamos a ele, e a melhor santificação. Esse tratado dele é o meio mais fácil. Eu não conheço outros tratados, mas eu sei que é isso que ele diz. Desde o início eu faço com esse tratado. Eu acho que é o mais conhecido e é o mais fácil de compreender também, né? Uhum. É isso. Então é isso. Vamos dar a bênção, que hoje seja uma noite de grande descanso, que o domingo seja um domingo abençoado e que na segunda-feira a gente esteja aqui renovado para glorificar o nome da Mãe e do Pai através do Filho, e que o Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom descanso merecido por cumprir as nossas missões. Que Deus, entregamos a Deus, a Maria, para que leve a Jesus e faça das nossas missões aquilo que ela achar melhor. E assim ficaremos mais felizes. Verdade. Isso. Boa noite, beijo. Boa noite.